Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos iniciando o mês missionário, o mês de outubro, e sempre no primeiro sábado de cada mês nós temos a oportunidade de celebrar a memória da Virgem Maria, memória de Santa Maria no sábado. Na sexta, celebramos o Sagrado Coração de Jesus, no sábado, o Imaculado Coração de Maria. Duas festas, dois momentos celebrativos, onde dois corações que agem em nossa vida renovam a nossa fé e nos dão a capacitação para que nós mesmos possamos viver esta mesma fé. Portanto, celebrar Nossa Senhora é sempre motivo de ação de graças, de gratidão a Deus pelo sim que Maria deu, pelo sim de Nossa Senhora, e a partir desse sim, a nossa vivência de uma fé comprometida. O mês missionário é também oportunidade para que cada um de nós possa se colocar à disposição da graça e da voz de Deus que chama a missão. Diz o Evangelho, a messe é grande. O trabalho, o serviço, a entrega deve ser total, para que esta missão ela possa ser cumprida. E o Evangelho de hoje, deste sábado, 1º do mês, ele nos relata justamente o momento em que os primeiros missionários, os primeiros discípulos de Jesus, eles retornam depois da missão ter sido cumprida dentro daquele contexto, e eles retornam felizes, retornam contentes, porque eles perceberam que no nome de Jesus até os demônios eram exterminados. A satisfação de perceber que quando nós assumimos a nossa fé, nos colocamos em missão e falamos em nome de Jesus, a graça, ela acontece. Mas perceba que é um processo.
esse processo culmina sempre na vontade de Deus, na pessoa de Jesus. Somos chamados a anunciar Jesus Cristo dentro da missão. E este anúncio é que vai trazer os resultados concretos. Então, aqueles primeiros, com toda certeza, devem ser para nós esta inspiração de alguém que deixa tudo para servir Jesus. Quando Jesus chama aquele pessoal, aqueles primeiros discípulos, ele os orienta. O evangelho dessa semana mostrava Jesus orientando os discípulos como eles deveriam seguir essa missão. E dentro do cumprimento obediente da missão, os frutos eles aparecem. Quando nós caminhamos na obediência, a graça de Deus, ela acontece. E Jesus, então, com os seus discípulos, ele ora exultando a graça de Deus que aconteceu naquela missão. Mas, acima de tudo, Jesus exalta a importância do sim daqueles discípulos, como que comprometendo-os com a graça que eles haviam recebido. Vai dizer Jesus: não se alegrem porque os demônios vos obedecem. Se alegrem sim, por quê? Porque a partir do momento em que vocês começaram a viver a missão, se reconheceram como discípulos, continuadores da graça, os vossos nomes estão escritos no céu. Veja a profundidade do discipulado, a profundidade da missão. Ter o vosso nome escrito no céu. Deus nos escolhe, Deus nos chama e espera de nós uma resposta. E o evangelista ainda continua ressaltando, salientando a oração que Jesus faz como que uma grande ação de graças, uma grande gratidão a Deus, porque escolheu os missionários, escolheu os discípulos entre aqueles mais simples, aqueles a quem a graça é acessível de um modo mais concreto e objetivo. Eu te louvo, Pai, porque não foram os sábios, não foram os entendidos, não foram aqueles que fizeram doutorado que compreenderam a graça de Deus, mas a graça se derramou naqueles que na sua simplicidade souberam assumir a missão e a fizeram acontecer. Esta é a graça que todos nós buscamos, a humildade, a simplicidade nas coisas de Deus. Perceba que a partir deste gesto de entrega, de simplicidade, de amor, este gesto, ele deu aos discípulos o mesmo poder para agir em nome de Jesus. Então, Jesus, ele vai dizer, eles receberam o poder para pisar em cobras, escorpiões e assim por diante. Esta é a nossa missão hoje, calar as cobras e as serpentes que tentam atrapalhar a missão. Homens e mulheres que não conheceram ainda Jesus no amor e na misericórdia e muitas vezes colocam obstáculos para que a missão aconteça. Esta nossa realidade do tempo presente precisa ser regada pela graça de Deus. Precisa ser alicerçada no fundamento da verdade e na prática da justiça. Jesus termina a sua oração com mais um macarismo, que a gente diz, com mais uma bem-aventurança. Vai dizer Jesus, são bem-aventurados, são felizes os olhos que veem aquilo que vocês estão vendo. A graça de Deus acontecer. Um novo reino
sendo anunciado e a missão sendo cumprida. Irmão e irmã, que neste mês missionário tu possas assumir este compromisso com Jesus e com a igreja. Eu quero ser discípulo porque a messe é grande, os trabalhadores são poucos, mas eu me coloco nesta primeira fila daqueles que querem assumir a missão. Que a Virgem Maria, nossa mãe, cuja memória hoje celebramos, primeira missionária, primeira cristã, seja o nosso exemplo e a nossa intercessão. Com a sua graça, nós agora nos levantamos em prece, em oração, em clamor ao bom Deus, apresentando-lhe todas as nossas orações, todas as nossas necessidades. Roguemos com fé.